falar sobre detalhes, apuramos detalhes em relação à proposta que o São Paulo recebeu por Seguindo com a escalação, Neto Moura e Danielzinho são os dois volantes. Uma linha de 3 no meio campo com Negueba, Iago Felipe e Gabriel. E o centroavante, Edson Carioca. Com todo respeito, vamos começar fazendo esse exercício aqui. Essa escalação é melhor que a do São Paulo, mesmo com os desfalques. Olha a escalação do São Paulo de ontem. Rafael Ferrarese na direita, um terceiro zagueiro e caindo como lateral direito também. Alan Franco, Arboleda, Enzo Dias. Alisson e Pablo Maia, os dois volantes. Lucas Ferreira, Luciano e Oscar. Lucas Ferreira pelo lado direito, o Oscar caindo do meio para a esquerda, o Luciano como um 10, eu não gosto do Luciano fazendo essa função, mas o Beldia gosta. E André Silva no ataque. Olha a diferença dessa escalação. Ah, tá sem o Lucas Moura, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Caleri, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Ferreirinha, Jorge. Verdade. Mas é uma escalação mais do que suficiente para dentro de casa fazer pelo menos um primeiro tempo decente contra esse time do Mirassol. Porque o primeiro tempo do São Paulo, decente ele não foi. São Paulo conseguiu sair por intervalo dentro de casa contra essa escalação de um Mirassol modesto, bonitinho, trabalho bem tocado lá pelo Rafael Guanais, mas um Mirassol modesto, pobrinho. Na realidade da Série A, Mirassol é pobre. Comparado com o tamanho do São Paulo, o orçamento das equipes da Série A. Se você comparar o Mirassol com a folha do Santos, que é vice-lanterna, o Mirassol tem quase 3 vezes mais pontos que o Santos no campeonato. Se você comparar a folha de um e de outro, o Mirassol é o pobrinho na história, mas quem tem 14 pontos é o Mirassol. Porque o trabalho está sendo bem feito. Contra esse Mirassol pobrinho, o São Paulo fez de novo um primeiro tempo horroroso. Um primeiro tempo desqualificado do São Paulo no Morumbi. Quer ver os números? Eu vou mostrar para você números do flash score do jogo. No geral, o São Paulo conseguiu terminar com mais posse de bola, mas no empate técnico, 51-49. No recorte de tempo, o Mirassol no primeiro tempo teve 56% de posse. 13 finalizações no total do São Paulo contra 7 do Mirassol. As duas equipes acertaram a mesma quantidade de finalizações no alvo. 3 do São Paulo, 3 do Mirassol. E pelos critérios do Flash Score, o São Paulo não teve chance clara do jogo contra 2 do Mirassol. E saíram 2 gols, o Mirassol venceu por 2-0. O Flash Score faz o melhor acompanhamento dos jogos do Brasileirão, disparado. O mais detalhado, placar ao vivo, as estatísticas em tempo real de todos os jogos, estatísticas completas, sessão de notícias, alguns jogos com opção de áudio para você acompanhar a narração do jogo. É um espetáculo de aplicativo que tá todo mundo baixando. Baixa agora aí, no link que eu deixei na descrição, aí você dá uma moral pro véio aqui, ou então na sua lojinha de aplicativos, procura lá pelo Flash Score. Muito bem. Então São Paulo faz de novo um primeiro tempo. E sabe o que eu fiquei me lembrando? Eu fiz vídeo aqui também num domingo pela manhã, depois da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Sport. O que eu vi no primeiro tempo de ontem, nós estamos na 10ª rodada, foi o que eu vi no primeiro tempo contra o Sport. Um time lento, um time moroso, um time que não sabia muito o que fazer com a bola, que não criava absolutamente nada. Ontem o Oscar completamente sumido, o São Paulo numa insistência de bola longa. André Silva, tenta dar uma clareada aí, tenta dar uma arrumada, uma ajeitada pra gente ver o que acontece. O São Paulo numa dependência disso, né? Então o que eu vi ontem foi uma repetição. Uma repetição do que eu já vi o São Paulo fazer em outros primeiros tempos dentro do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. Então o primeiro tempo do São Paulo, me faltam palavras para descrever. Eu acho que as que eu usei ainda não são suficientes para descrever, para expressar o quão ruim foi o primeiro tempo do São Paulo. E o São Paulo acaba tomando os gols. O Mirassol, cara, fez aí um jogo de calma, posse de bola, circulação, de um time tranquilo, de um time que sabia exatamente o que queria fazer no jogo. Se eu olhava o São Paulo sem ideias e o Mirassol ali fazendo o joguinho dele,
trabalhando e tal. Você via, caramba, que diferença de um time que hoje tem um trabalho que vai fluindo melhor do que o outro. O trabalho do Zubeldia é um trabalho que não flui. Existe o fator DM? Claro que existe, claro. Eu não vou discutir isso aqui, eu não serei canalha, hipócrita de tirar isso da equação. No domingo passado, eu citei 2 vezes essa questão na análise. Eu fiz uma crítica ao trabalho do Zubeldia, a falta de ideias desse time, a falta de controle, de domínio, etc. E em 2 ocasiões, no mesmo vídeo, eu falo do assunto desfalques. Então, você não vai me acusar de ser maldoso com o Zubeldia, rigoroso em excesso com o Zubeldia, injusto com o Zubeldia. Você não vai poder fazer essa acusação a mim aqui. Porque em todas as análises eu falo sobre isso. É claro que um time com o Lucas Moura, o São Paulo com o Lucas Moura é outro São Paulo. É outra parada, é outro time. É outro time, é verdade. O São Paulo, sem os pontas, né? Fica difícil a vida do Zubeldia na hora de substituir e tal. Mas, por exemplo, ontem, ele faz uma dobra de lateral, já perdendo o jogo, do Ferrarese com o Cedric. E dá 10 minutos, ele percebe a besteira que ele fez e ele desfaz. Aí ele tira o Ferrarese e fica o Cedric ali pelo lado direito. Ele viu que foi uma péssima decisão a que ele tomou naquele momento. Uma péssima decisão. O Oscar, pelo lado esquerdo, uma decisão ruim. Ruim. Você mata o que o Oscar tem de melhor. E aí o Oscar sai no intervalo do jogo. Precisamos falar sobre isso. Porque, vamos lá, o Oscar saiu, havia ali uma primeira informação de que não, veja bem, o Oscar saiu ali por controle de carga, só que na verdade ele sentiu. Aí eu fiquei pensando, caramba, o Oscar na terça-feira contra o Náutico jogou 90 minutos. São Paulo já tinha vencido por 2-1 na ida. Abre o placar com 4 minutos, fica 3-1 o confronto. O Náutico perde um jogador aos 11 minutos de jogo. Depois o São Paulo perde o Ferrarese, enfim. Mas o São Paulo vai para o intervalo ganhando por 3. Presta atenção. No agregado, naquele momento, na saída do São Paulo para o intervalo, o São Paulo vencia o jogo, o confronto, por 3-1. 3-1. 10 contra 10. Fazia sentido manter o Oscar para o segundo tempo? Fazia sentido ter o Oscar por 90 minutos nessas condições? Depois o São Paulo faz o segundo gol do jogo. Fica 4-1 o confronto com o Rodriguinho, 30 do segundo tempo. Fazia sentido manter o Oscar ainda até o final do jogo? O Oscar, ao que me consta, tudo bem que são 8 anos de futebol chinês, outro nível de exigência, outro calendário. Não é esse calendário estúpido, idiota, irresponsável que a gente tem aqui no Brasil. Não é mesmo. Nem o mesmo nível de competitividade, é outro mundo. É um mundo mais fácil. Mas eu não tenho notícia, lembrança de um histórico de lesões do Oscar. Nem quando jogou aqui, nem quando jogou lá. E o Oscar já machucou de novo, aparentemente, sentiu de novo. Tá ficando difícil de engrenar uma sequência. Será que... A gente tá falando do departamento médico. Eu também acho que essa é uma questão crônica no São Paulo. Já tem tempo isso. Com outras comissões técnicas isso também aconteceu. São Paulo tendo uma penca de jogador em departamento médico. É preciso entender o porquê que isso acontece lá. Agora, será que essa gestão de minutos do elenco está sendo bem feita? Será que os muitos minutos dados ao Oscar no início do ano não estão se refletindo até agora? Será que não foi um erro da comissão técnica do Zubeldia manter o Oscar por 90 minutos no jogo do meio de semana? 90 minutos de Oscar no meio de semana nos aflitos. Naquelas condições que a gente já descreveu aqui. Aí você perde o Oscar ontem no intervalo. Já não tinha muito o Oscar também, porque ele pouco participou do primeiro tempo, né? Então é muita coisa não funcionando. O Lucas Ferreira não está numa fase legal, mas eu entendo que isso é absolutamente natural. Num processo de subida, de consolidação de um menino para o profissional, ele vai oscilar. Acontece com praticamente todos. A não ser os gênios, os extra-série, mas isso aí você não acha todo dia, não dá em árvore. O Oscar não está rendendo lá onde o Zubeldia está colocando ele para jogar. O Luciano como 10
Eu acho que ele renderia muito mais como um falso 9 do que como um 10, até pela fase do André Silva, que não consegue dominar a bola. O André Silva tá errando domínio de bola. Quando muita coisa tá dando errado ao mesmo tempo, isso também passa pela comissão técnica. Eu digo pra vocês, eu tô aqui pra debater, tá? Então nós estamos aqui debatendo, com respeito. Com respeito, mas vamos debater. A não ser com pilantra não tem respeito. Mas com a galera que debate, estamos debatendo com respeito. Eu não consigo entender. Eu acho que existe, por parte de alguns, assim, uma simpatia pelo Zubeldia, e faz parte. A gente pode simpatizar com o fulano, com o Beltrano, ok. Mas eu acho que se blinda excessivamente o Zubeldia da responsabilidade pelo momento do time. Porque é o que eu falei no domingo passado, você vai sempre achando uma justificativa pro que vem aí. Pro que já veio ou pro que virá. E aí você vai pegar o Mirassol. Pô, o Mirassol é um time bem treinadinho, é difícil, eles vêm no Morumbi se fechando, é difícil jogar assim. Mirassol não vem fazer retranca não, Mirassol veio, ó, tocando a bola. Vou fazer meu jogo aqui. Ah não, mas é um jogo difícil e tal, adversário que, pô, cresce e tal. Ah, tá, beleza. Aí tem o Bahia, pô, é difícil, né? Se jogar com o Bahia, Fonte Nova, vai fazendo uma grande temporada, investiu bastante. Aí depois tem o Vasco. Mas veja aí, ó, o Diniz tá começando a acertar o time. Verdade que ontem acabou perdendo o clássico. Aí vai parar pro Mundial. Aí na volta do Mundial, Flamengo. Pô, Flamengo, né? 1,5 bilhão de arrecadação, melhor elenco do Brasil. Aí depois do Flamengo, o Red Bull Bragantino. Pô, veja bem, fora de casa, né? Maracanã e Bragança. Essa vai ser a sequência na volta do Mundial. Esses 2 jogos já de cara do peito do São Paulo, fora de casa. Ah, mas pô, olha o ano que o Red Bull, olha o Brasileirão que o Red Bull Bragantino tá fazendo, jogar em Bragança. Então assim, sempre vai ter uma justificativa. Ah, veja bem, tá faltando peça. Veja bem, nosso elenco tá limitado. Veja bem, outros adversários têm mais dinheiro hoje, outros adversários investem mais. Eu repito, com esse time titular que o São Paulo foi a campo ontem, era possível fazer muito mais. Meu Deus do céu. Acho que o que fica mais grave das ausências é na hora que você vai olhar para banco. Aí você não tem muita opção. Aí você não tem muito ponta, você não tem ponta ali disponível, você vai tentar fazer uma dobra com o Cedric, é uma tragédia. Aí 10 minutos depois você percebe que deu errado, você tem que desfazer. Mas mesmo assim, cara, com a escalação que foi a campo, o São Paulo deveria ter apresentado um futebol muito melhor. Então, eu acho que existe um risco aí do São Paulo se conformar com uma situação que é perigosa. Por simpatia ao Zubeldia, ou por generosidade, benevolência, compreensão. Não é todo mundo que defende o trabalho do Zubeldia, ou que aponta os desfalques como justificativa para os resultados ruins, não é todo mundo também que está sendo baba-ovo do Zubeldia. Tem gente que está argumentando na bola. Só que eu contra-argumento aqui, galera, se a gente ficar nessa, se o São Paulo ficar nessa, o São Paulo corre o risco de passar pelo que o Atlético Mineiro passou no ano passado. Se a gente não colocar também em cima do técnico a responsabilidade, porque olha só, tem desfalque, tem problema, tem falta de dinheiro. Quem tem que achar soluções é o Zubeldia. Meu Deus do céu, se ele não conseguir encontrar soluções, a gente vai ficar nessa de lamentar. Ah não, pô, tá difícil a vida do treinador, não tem dinheiro, não tem elenco, não tem jogador, só tem menino no banco. Tá, mas e aí? Como ele vai se virar com isso? Como ele vai trabalhar com isso? Ah, mas é muito difícil a vida dele. Aí vai perdendo ponto. São Paulo já perdeu 9 pontos em casa no campeonato. 9. De 15 que o São Paulo disputou no campeonato, 9 o São Paulo já deixou pra trás. Pô, tem alguma coisa errada aí, gente. E no ano passado o Atlético Mineiro ficou nessa de, Copas. São Paulo já fez isso. E foi bem sucedido em 2023 quando ganhou a Copa do Brasil, priorizou as Copas. Quase também foi mais longe na Sul-Americana, caiu para a LDU, ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro ficou meio escanteado. Só que quando o Atlético fez isso no ano passado, desde o primeiro turno, mesma ladainha do vídeo do domingo passado, vou ter que repetir, desde o primeiro turno no ano passado, o Atlético Mineiro fez isso. Na metade do primeiro turno, exatamente no estágio que a gente está agora, o Atlético estava fora da briga pelo título totalmente. O que aconteceu? Na última rodada ele ficou a uma bola na trave de ser rebaixado para a Série B, mesmo tendo jogado a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Com o Brasileirão não se brinca. Então não dá para ficar nessa de, poxa, pobre Zubeldia. A gente precisa apontar os problemas que ele enfrenta, mas que outros técnicos também enfrentam. O calendário é ruim para todo mundo, péssimo, calendário imbecil, repito, para todo mundo.
Desfalque, todo mundo tem, em alguma medida. Às vezes o São Paulo tem desfalque demais ao mesmo tempo, que é um problema crônico dessa instituição. É um problema que vai além do Zubeldia. Mas desfalque, convenhamos, todo mundo tem. E nós vamos ficar nessa até quando? E o São Paulo vai ficar nessa até quando? O São Paulo teve 20 dias entre a eliminação do Campeonato Paulista e a estreia do Campeonato Brasileiro. Não se viu diferença alguma. O São Paulo terá agora 30 dias de parada do Mundial de Clubes entre o jogo contra o Vasco no Morumbis, no dia 13 de junho, e o jogo contra o Flamengo, dia 11 de julho, no Maracanã, o jogo da volta. Haverá alguma grande mudança? Você imagina uma grande diferença nesse retorno, nesses dias que o São Paulo terá de pausa? Fica difícil acreditar, porque o trabalho do Zubeldia não vai dando sinais. Então eu acho que ficar preso apenas aos desfalques e não enxergar as responsabilidades do técnico do São Paulo na falta de dinâmica, na falta de fluidez desse time, de intensidade, de repertório e de melhores decisões e de melhor encaixe, melhor distribuição de peças em campo, eu acho que é correr um risco alto demais de dar esse cheque em branco e o São Paulo continuar perdendo ponto no campeonato. Uma hora isso vai dar ruim. E outra pergunta, o Rian Francisco já entrou, ontem ele entrou aos 30, com o time já perdendo. O Rian Francisco já entrou numa boa? Já entrou com o time ganhando? Assim, tô fazendo a pergunta pro São Paulino aí, de boa, pra me ajudar a lembrar. Um jogo em que o Rian Francisco tenha entrado, jogo tranquilo, estamos ganhando, dominando, entra aí, você vai ter 15, 20 minutos também, não é entrar aos 42 do segundo tempo, não. Você vai ter 45, não. É entrar ali com 25 do segundo tempo, 28 do segundo tempo, com o time ganhando, show, vai lá, garoto. Já teve isso? Eu não lembro, eu tô sendo sincero, não lembro. Não é pergunta retórica, não. Se você lembrar, deixa nos comentários aí. Muito bem. Então eu acho que o trabalho do Zubeldia está devendo. O trabalho do Cuca está devendo. Proposta do Ângelo. São Paulo recebeu uma proposta oficial do Strasbourg pelo Ângelo. Informação dada pelo blog do São Paulo, que a gente vai trazer mais detalhes. A gente conseguiu apurar alguns detalhes importantes sobre essa proposta. O Strasbourg é um time francês que é do conglomerado de times do Chelsea. O Chelsea ali é como se fosse o Grupo City, sabe? O Grupo City tem lá o Manchester City, tem o City Torque, o Bahia, tem uma parte ali do Bolívar, tem o New York City. É um conglomerado que cuida desses times e o Chelsea também tem o seu conglomerado. E aí um desses times é o Strasbourg, que é o da França, inclusive. E aí, a equipe francesa fez uma proposta oficial pelo lateral direito Ângelo, 16 anos, um lateral que é muito promissor, disparado de todas as pessoas que a gente conversa, que entendem um pouco mais de categoria de base do tricolor. É o lateral direito que o São Paulo projeta como o melhor que o São Paulo já fez entre Moreira, Mike, Igor Felisberto, esses últimos que o São Paulo revelou. Esse seria disparado. O que melhor tem qualidade técnica, é um cara que tem 1-1 muito interessante, tanto é que tanto no São Paulo quanto na base, o Zubeldia ia gostar dessa. Ele joga também numa segunda linha, né, jogando como ponta também, além de lateral, porque ele é um jogador que tem um lado mais agudo no lado direito. E aí, bora falar sobre essa proposta, que a gente teve aqui alguns detalhes. São 5 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros em metas. Os 5 milhões de euros fixos seriam em duas parcelas. A primeira, no ato ali da assinatura, né, tem parte burocrática, normalmente é 30 dias após a assinatura do contrato, que aí o São Paulo já teria direito, e aí a outra parcela ficaria para depois. Esses 2 milhões em metas seria de 2.000 minutos do atleta atuando profissionalmente com a camisa do Strasbourg. Então, em um primeiro momento, não seria para agora, porque o Ângelo tem 16, ele só poderá se tornar jogador do Strasbourg e ir viajar a partir do momento que ele completa 18 anos. Ele seria vendido agora, e aí, com 18 anos, ele se mudaria lá para o futebol francês. E aí, o São Paulo ainda manteria um percentual dos direitos do jogador numa venda futura. Então, o São Paulo ainda manteria um percentual, me falaram dessa vez, porque não está no documento que eu tenho,
que seria um percentual mais interessante e que seria isso que ainda está, que ainda não está muito claro na negociação. Que estão avançadas, as negociações estão bem avançadas, estão conversando, mas que resta justamente saber qual será o percentual que o São Paulo iria manter nessa venda futura. E aí a expectativa do São Paulo é de fechar essa negociação, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas esses são os detalhes dessa oferta do Ângelo, jogador muito promissor das categorias de base, chegou a treinar com os profissionais, mas ainda não teve essa oportunidade como profissional, ele ainda está no Sub-17, inclusive, não tem atuado mais no Sub-20. Vamos ver aí se o São Paulo vai fazer essa venda ou não. Quero saber o que você acha dessa possibilidade aí nos comentários. William Arão oferecido ao São Paulo, que história é essa? Bora trazer mais detalhes e de que sim. O William Arão ele foi oferecido para o São Paulo em relação, vindo de intermediários. Por quê? Como a gente sabe, o São Paulo, como vários outros clubes, ele tem uma proximidade com vários empresários. Tanto que o São Paulo, ele informa aos empresários, ó galera, tô querendo aqui fazer uma venda, se vocês conseguirem aí uma intermediação, vocês aí que tem contatos aí com clubes europeus, pô, o clube europeu tá precisando de um volante, olha o Pablo Maia lá do São Paulo, a gente pode intermediar, e aí, obviamente, o empresário ganharia uma comissão. E aí, é mais ou menos assim que o mercado acaba funcionando nesse sentido. E aí, sabedor, né, que o São Paulo também já publicamente em algumas oportunidades falou da necessidade de contratar um primeiro volante, principalmente quando o Pablo Maia ainda não estava disponível, o nome do William Arão foi levado ao São Paulo. Inclusive, a gente já tinha repercutido esse oferecimento há algumas semanas, acho que faz um mês que o nome do William Arão foi oferecido ao São Paulo. O William Arão anunciou a sua saída do Panathinaikos da Grécia, está livre no mercado e está disposto a voltar ao futebol brasileiro e está começando ali a ser jogado em vários clubes. Soube que além do São Paulo ele foi oferecido ao Cruzeiro, ao Atlético Mineiro, ao Internacional e ao Santos. Seriam essas 5 equipes em um primeiro momento que o jogador foi oferecido, mas por enquanto, pelo menos por agora, não há nenhuma negociação em contato com o empresário do atleta. Me falaram que ainda estão analisando as possibilidades, que tem muito contato, que estão vendo qual que é o melhor destino, entendendo projetos, porque o William Arão quer um projeto de 2 ou 3 anos num novo contrato. E já da parte do São Paulo, me afirmaram, olha, sim, foi um nome oferecido, vários nomes são oferecidos e tal, mas que não entra na nossa capacidade financeira e também a gente não tem interesse no jogador. Então, do lado do São Paulo, me afirmam que o William Arão não será contratado, não será jogador de São Paulo para essa temporada, mesmo sendo oferecido, mesmo sendo um jogador experiente, multicampeão aí no Flamengo, não é um jogador que o São Paulo hoje entende que poderia ser um bom agregado ali para o seu elenco. Você concorda com essa análise ou você gostaria do William Arão? O William Arão, que também além de volante, tem jogado muito de zagueiro lá no futebol europeu, isso que inclusive começou com o Rogério Ceni quando o Rogério comandava lá o Flamengo. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje.